Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje eu venho fazer aquela verdadeira pergunta, que é: será que eu cumpri o meu TBR para 2021? Para quem não conhece o termo TBR, é o termo inglês para To Be Read, portanto livros que eu planeio ler. E para 2021 eu fui assim um bocadinho ambiciosa e criei um enorme TBR, portanto uma pilha enorme de livros que eu queria mesmo conseguir ler neste ano. Acontece que houve alguns livros que ficaram sem dúvida pelo caminho, então eu decidi que era interessante estar aqui com vocês, ver com vocês que livros é que eu tinha planeado ler e que livros é que ficaram para trás e que livros é que eu li e quais deles é que gostei mais. Mas antes de eu vos falar do meu TBR, se acabaram de chegar aqui ao canal, sejam bem-vindos, não se esqueçam de subscrever, porque o objetivo este ano é chegarmos aos 1000 subscritores. Não se esqueçam também de deixarem um gosto se gostarem deste tipo de vídeos e de acionarem o sininho para receberem notificações quando eu publicar um novo vídeo. Muito obrigada e já agora, se quiserem comprar algum dos livrinhos que eu vou falar, eu tenho links de afiliados na descrição do vídeo, para vocês não têm qualquer custo utilizá-los, mas estão a ajudar aqui ao projeto a crescer e eu agradeço-vos muito. Então, vamos começar a ver o vídeo. Eu não gosto nada de me ver, mas vai ter que ser. Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora. Feliz Ano Novo! Já comecei e que quero continuar e que tenho aí as continuações. O primeiro livro que eu tenho aqui na pilha é Peripécias do Coração, de Julia Quinn. Este é o segundo volume da saga Bridgerton. Começamos bem. Peripécias do Coração é o segundo volume, então, da saga Bridgerton. E eu li não só o segundo, como o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo livro da saga. Isto já devia contar por TBRs avançados, mas este foi um livro que eu adorei, é dos meus preferidos da saga, são o segundo e o quarto são os meus preferidos da saga, e esta é de Anthony e de Kate, e está para sair a minissérie, já tem data, vai sair a 25 de março, portanto estejam atentos à Netflix, vai sair a temporada nova que é a adaptação deste, e é um casal tão doce, tão querido, é uma história lindíssima e eu gostei muito desta leitura. Eu comecei o ano li-o logo em janeiro, portanto comecei o ano logo a cumprir muito bem o TBR. Outra continuação, que já falei dele várias vezes aqui, é o Tecedor dos Sonhos, da Trudy Canavan. Este é o mais uma que eu não só li o segundo, como li o terceiro e último. Portanto, o meu objetivo era ler este segundo, que é o segundo livro da Idade dos 5, é um livro, uma saga de fantasia, antes assim, da Trudy Canavan, e eu li o segundo e mais tarde li o terceiro, porque tive a sensação que este segundo era quase uma continuação, quase ali um preparar terreno para o terceiro. Eu gostei muito do terceiro. O terceiro acho que conseguiu fechar muito bem as pontas e deixar ali tudo muito bem fechado, e foram ambas leituras de que eu gostei bastante. E apesar de não serem leituras 5 estrelas para mim, é uma leitura para quem gosta de fantasia que estão sem dúvida muito bem feitas. 2 pontos para mim. Depois tenho aqui The Lady of the Rivers, da Philippa Gregory. Eu ainda falei. Este quase que não era. Este foi o último livro que eu li em dezembro, portanto fui mesmo ali a cortar o ano, mas consegui lê-lo. Este é então o primeiro volume desta saga do Tudor, embora em algumas coleções do Goodreads ele apareça como o terceiro, e conta a história de Jaqueta, que é a mãe da Rainha Branca, que é a protagonista dos livros seguintes. Portanto, é uma história passada na era Tudor, ali nos princípios da Guerra dos Primos, ou a Guerra das Rosas, e não foi uma preferida da saga, mas de facto era uma saga que eu ando a fazer já há muito tempo e que queria muito continuar, e fiquei feliz por ter feito esta leitura. A seguir, e este não é propriamente uma continuação, isto é uma prequela, isto é a Balada dos Pássaros e das Serpentes, de Susana. Eu não tenho aqui o livro comigo, portanto eu vou deixar por aí a capa, porque eu emprestei ao meu pai para ler, e de facto esta é uma prequela dos Hunger Games, dos Jogos da Fome. Os meus pais leram também a trilogia, também gostaram muito, então eu emprestei para lerem, por isso é que não tenho aqui o livro. E eu de facto li este livro este ano, fiquei bastante surpreendida, eu gostei bastante. É a história do passado do President Snow, portanto do vilão da história, e achei a história muito bem conseguida, ali uma história de vilão bem trabalhada, mas claro, não é um livro que nos arrebata completamente, porque já sabemos o final, já sabemos o que é que irá acontecer depois, mas houve ali montes de pormenores que a autora conseguiu explicar e relacionar, que acho que estão muito bem feitos, e cheguei ao final com vontade de voltar a ler a saga dos Hunger Games toda de novo. Depois tenho The Empress of Bright Moon, esta é a continuação da Imperatriz da Lua Brilhante.
Portanto, Empress of Bright Moon, da Wayne Dyer Randall, este então é o segundo volume desta duologia, da Imperatriz da Lua Brilhante. Este foi o único publicado em Portugal, portanto eu comprei este segundo em inglês, numa boa promoção. Gostei muito da história, gostei muito da forma como a autora foi buscar pormenorzinhos históricos e defender um bocadinho esta personagem. Esta é uma imperatriz que acabou por reinar por ela e é uma personagem que muitas vezes é muito maltratada pela história, muitas vezes é descrita como uma assassina e muito cruel, e a autora aqui vai buscar factos históricos para provar que isso poderá não ser bem assim, poderão ser mitos, porque de facto há aqui muitas coisas que se dizem sobre ela que não são reais. Eu adorei a continuação, gostei mesmo muito da leitura e até foi uma leitura que eu fiz com bastante facilidade, e eu às vezes ficção histórica a ler em inglês demora um bocadinho mais, porque tem sempre termos um bocadinho mais antigos, não é? E que estão aqui numa época da China, tem sempre termos que nem sempre me eram familiares, mas tive bastante facilidade em ler e gostei bastante da leitura também. Mais um ponto para mim. E por fim, a nível de continuações de saga, eu tenho A Viajante, de Diana Gabaldon. Este é o terceiro volume da saga Outlander. Terceiro volume da saga do Outlander e não, eu não consegui pegar nele. Porquê? Fui adiando e disse, em dezembro eu vou ler. Obviamente que não li. Este é o terceiro livro desta saga. A autora, eu não sei, eu acho que ela está a escrever o nono neste momento e são todos assim livros pequeninos, como podem ver, com um papel bíblico e assim uma letrinha que apetece pôr uns óculos com uma graduação acima para se conseguir ler. Qual é o meu problema com esta série? Eu tenho tido muita dificuldade com a descrição. A autora descreve muitas coisas, que é um estilo que para muitas pessoas funciona e para mim particularmente não tem funcionado. Eu tenho este terceiro, não tenho mais nenhum, e vou-lhe dar uma oportunidade, eu vou lê-lo, obviamente não foi em 2021, mas há de ser em 2022, e vou tentar decidir se é algo que eu deva ou não continuar a ler. Se optar por não, certamente irei ver a série porque eu gosto da história, gosto mesmo, mas a descrição toda para mim é um bocadinho demais. Ando a pensar também que se calhar, se eu tivesse a ouvir em audiobook, se calhar poderia ter mais facilidade com o ritmo. Eu vou ver se arranjo o audiobook, se calhar para intercalar e tentar perceber se tem mesmo a ver com o ritmo de leitura. Não sei se alguém tem o mesmo problema que eu, mas se tiverem digam. Mas não, eu não consegui ler este livro este ano. Menos um ponto para mim. Depois vou-vos falar aqui de alguns livros que eu tenho emprestados. Então, em primeiro lugar eu tenho A Vida Secreta das Princesas Árabes, que é de Jan... Este livro é um QB. Então, A Vida Secreta das Princesas Árabes, da Jan Sasson. Sasson? Não sei como é que se diz o nome da senhora, sinceramente, que é uma jornalista. Este é um livro de não ficção e, mais especificamente, este volume são três livros que inicialmente foram publicados em separado e em Portugal publicaram num só volume, daí ser um calhamaço tão grande. E esta é a história real de uma princesa árabe. Então, no primeiro livro nós acompanhamos a infância dela, o crescer, o casar, e depois cada livro irá continuar depois o futuro dela. Acontece que eu comecei este livro e li o primeiro todo. Ou seja, são 3 livros, eu li o primeiro todo. E cheguei ao final e comecei o segundo, mas senti que já era um bocadinho demais. Porque esta é uma história não ficção, que já de si tem um peso diferente, mas é uma história um bocadinho de nos deixar um bocadinho a pensar e um bocadinho arrepiados, porque é uma história verídica e é das primeiras vezes que alguém de dentro revela essa história. E toda a forma como as mulheres são tratadas, daquilo que são acusadas, a forma como são mortas por disparates, é assim um bocadinho atroz, é de mexer connosco e eu estou a gostar da leitura, mas senti que ler os 3 seguidos se calhar era um bocadinho demais. Então, eu li o primeiro, terminei-o agora, já não sei se foi em dezembro, se foi mesmo no finalzinho de novembro, portanto foi recentemente. Estou a dar-lhe uma pausa e a seguir irei continuar com o segundo, que irá para aí até aqui algures, até aqui, e depois, mais tarde, talvez lhe darei novamente uma pausa para ler o terceiro, mas sim, estou a gostar da escrita, estou a gostar da história, de facto envolve-nos, apesar de ser uma não ficção, mas eu senti que precisava de uma pausa ao meio da temática, portanto este é daqueles que eu comecei e li uma parte, mas precisei mesmo de parar. Depois tenho aqui outro que é uma vergonha eu ainda não ter lido, que é o Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro Vasconcelos.
E de facto era uma vergonha. Eu não tenho este livro, foi-me emprestado, mas eu já o li. Aliás, foi uma das minhas primeiras leituras do ano também, tal como o Peripécias no Coração. Eu comecei a ler muito bem a cumprir o meu TBR e foi um dos meus livros preferidos de 2021, sem sombra de dúvida. É mesmo um daqueles livros que nos fica para sempre. E de facto era uma vergonha não ter lido e estou muito contente por o ter feito. E depois deste ainda li a continuação, li o Vamos Aquecer o Sol. Também emprestado da minha mãe tenho A Rapariga que Roubava Livros, de Marcus Zusak, e este é outro caso em que eu comecei. Então, A Rapariga que Roubava Livros, de Marcus Zusak, eu comecei a ler este livro, vou na página 130, e estava a gostar, mas não estava a conseguir ter cabeça para ler este tipo de leituras, e eu acho que este tipo de leituras, ou qualquer tipo de leitura, tem muito a ver com o estado de espírito em que estamos e com o momento em que estamos a ler, e este foi um que eu senti mesmo que não estava a conseguir acompanhar, nem gostar. Não é que não estivesse a perceber, nem que não estivesse a gostar, mas sentia que não estava envolvida na história porque estava cansada e porque não estava com cabeça para ele. Portanto, decidi fazer uma pausa e deixá-lo agora para o janeiro e vou incluí-lo no Roll 77. Mas não, este foi outro livro que falhou completamente no meu TBR e é engraçado porque é um livro que eu já andava há anos aqui a ler e nunca lia e não vi o filme de propósito, apesar de já saber como é que acaba. Eu tenho uma tendência, eu não sei porquê, mas de repente ou toda a gente me diz como é que acaba, ou eu entro na sala e alguém está a ver o final na televisão. Acontece-me isso imensas vezes, não sei se a vocês também, mas eu já sei os finais quase todos, é uma tristeza. Depois, outro que pedi emprestado foi Ready Player One, este é o livro de Ernest. Ready Player One, de Ernest Cline, eu li-o, ele é do meu irmão, li-o este ano, gostei muito da leitura, é um livro jovem adulto de ficção científica, passado assim num universo futuro nosso, um futuro em que o planeta está completamente destruído por questões ambientais e em que toda a gente mora dentro de um videojogo. O criador desse jogo morre e deixa a fortuna escondida dentro do jogo, e então nós temos aqui um rapaz a tentar caçar essa fortuna. Eu gostei muito da leitura, ainda não vi o filme, já me disseram para não ter grandes expectativas, que está muito diferente. Entretanto saiu a continuação, mas é daquelas que eu ainda não tenho a certeza se irei ler. Então, o primeiro livro que eu tenho aqui foi o livro que eu tinha no meu TBR de 2020 e que não consegui ler, que é O Rio e o Seu Segredo, de Zhou Xiaomei. Este livro é... Ora, esse eu li. Este eu, por acaso, tinha no TBR do ano anterior e fiquei mesmo a sentir mal por não ter lido, porque foi um livro que me chamou a atenção num outlet e tinha tudo para eu gostar. Eu comprei sem hesitar, sem ver opiniões, sem nada. Sabia que ia gostar e depois estive-o aqui na estante tempos e tempos e tempos, e não é justo quando a gente faz isso um livro. Portanto, O Rio e o Seu Segredo, de Zhou Xiaomei, é uma não-ficção narrada na primeira pessoa. Portanto, esta senhora é uma pianista, ainda é viva, e esta história conta a infância dela, ou é desde a infância dela, e acompanha a sua infância durante os tempos de Mao. Portanto, tudo aquilo a que foi submetida, especialmente sendo a música a paixão dela. Ela que estava numa escola de música e de repente esta música era proibida e aquela era proibida e aquela música era comunista e esta é que era não sei o quê e não sei quantos, e aqueles absurdos, as pessoas a morrerem por causa disso, e de repente a música é toda tirada, e a autora explora isso muito, muito bem. Eu adorei a primeira parte deste livro, a primeira parte está espetacular e retrata muito bem todas as coisas que aconteceram com Mao na influência, e acho que essa parte foi espetacular. Depois, a meio do livro, ou a meio da história da vida dela, ela depois consegue sair da China, e essa parte já não me cativou tanto. Simplesmente, não quer dizer que a vida dela não fosse interessante, mas simplesmente não me aprendeu tanto a história dela, mas gostei sem dúvida do livro e gostei de conhecer a história de vida da senhora, que eu não conhecia de todo. Depois, nesta pilha ainda tem The Seven Husbands of Evelyn Hugo, isto é de Taylor Jenkins. Mais um ponto. Então, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, eu tenho este livro em inglês porque já o tinha mesmo há muito tempo. E, entretanto, saiu a edição portuguesa. Eu fiz a leitura conjunta deste com a Ana Tudo sobre Linhas. Ela leu a portuguesa, eu li a inglesa. Lemos ao mesmo tempo, apesar das páginas não serem as mesmas, obviamente. Foi uma leitura que eu gostei, mas que se calhar não adorei tanto como
toda a gente aqui no BookTube, toda a gente estava a adorar e a dar 5 estrelas. Eu não consegui dar as 5 estrelas, mas gostei bastante, foi uma boa leitura e, de facto, esta autora tem uma capacidade incrível de criar personagens super credíveis e eu acho que são as melhores coisas nas histórias delas. Depois tenho aqui Coração, de Edmundo de Amicis. Esta é daquelas edições azuis do Círculo. Mais um que foi deixado para a última. Então, Coração, de Edmundo de Amicis. Esta é a edição dos livros do Círculo Leitores, dos livros azuis da coleção azul, mas existem edições recentes deste livro. Um clássico infantil-juvenil passado na Itália e que eu também só li agora em dezembro, portanto foi mesmo res-ves. Gostei desta história, não amei, mas gostei bastante. Gostei muito de descobrir aqui algumas histórias pelo meio e gostei particularmente de descobrir que a história do Marco, do desenho animado, está aqui. É um dos contos aqui dentro, que é um livro tão curto e eu não estava mesmo nada à espera. E foi uma boa leitura, apesar de não me ter conquistado por completo. Depois tenho aqui A Memória da Chuva, de Sandra Freitas. Este é um romance que é da Chiado. Memória da Chuva, da Sandra Freitas, uma autora portuguesa. Este livro, eu gostei bastante da história, achei que tinha aqui muito potencial. É uma história de amor e equívocos e é uma história que se foca muito no cancro e de várias vertentes diferentes e de várias formas diferentes que é aqui abordado. E eu achei que a autora fez aqui um excelente trabalho, até porque penso que ela é enfermeira, portanto pegou aqui muitos aspectos da vida profissional dela e transferiu-os para aqui. É uma história passada no Porto, portanto consegue-nos ter aquela familiaridade de ser aqui tão próximo de nós, de conseguirmos ir lá e de reconhecermos algumas coisas. É uma história que se nota que é portuguesa. É também uma história que, tendo tido esta editora, não teve revisão nem grandes cuidados na publicação e que afetou sem dúvida a história, mas eu tentei pôr isso um bocadinho de lado, tentei ignorar toda essa falta de revisão e falta de trabalho por parte da editora para me concentrar na história em si. E a história em si está bem escrita, está bem conseguida, não gostei assim muito do final, mas foi uma opção da autora, mas estou contente por ter finalmente pegado neste livro. Tenho Viver Depois de Ti, de Jojo Moyes. Este livro, eu finalmente li este livro, li durante as férias, e gostei da leitura, não lhe dei 5 estrelas, mas foi uma boa leitura para mim. E lá está, foi daquelas leituras que eu comprei perto da altura em que saiu, mas que me estragaram o final e eu deixei ficar na estante porque me sentia frustrada. Eu tinha medo de ao ler não gostar. Também já tinha lido outro da autora que não tinha gostado, então estava ali um bocadinho de pé atrás. Mas gostei sem dúvida deste e sou capaz de pegar noutros da autora em breve, sem dúvida, porque gostei bastante da história. Depois tenho aqui o Rochinol, da Christine Hanna. Este livro vai... Este está aqui atrás de mim. O Rochinol, da Christine Hanna. Finalmente li-o. Eu tinha este livro aqui já há bastante tempo e toda a gente me dizia que eu ia chorar baba e ranho, portanto foi por isso que eu não peguei nele mais cedo. E aproveitei uma altura em que estava a organizar uma leitura conjunta com muitas pessoas. Foi uma leitura organizada pelo José e pela Dora Silva. E então eles fizeram esta leitura conjunta, juntei-me a eles. Foi muito engraçado ver pessoas que leram isto quase de um dia para o outro, pessoas que demoraram quase o mês inteiro a ler, pessoas que amaram, pessoas que ficaram assim, pessoas que choraram, pessoas que não conseguiram chorar, como eu, mas que ficaram igualmente emocionadas. Eu gostei muito desta leitura, gostei sem dúvida da escrita e da história, está muito bem feito. Estou super curiosa para a adaptação, que continua sem ter data, mas tem as atrizes escolhidas, portanto eu estou muito curiosa, eu consigo mesmo imaginar isto no grande ecrã e a fazer um grande sucesso, porque o livro é muito bom. E por último, tenho aqui Imperatriz Orquídea, esta edição. Mais um que está aqui atrás, na minha secção da China. Imperatriz Orquídea, da An Min. Também li este recentemente, penso que foi agora em novembro, portanto também foi assim mesmo para os quinzinhos do ano. Finalmente li-o, gostei bastante, gostei mesmo muito. Esta é a história da última imperatriz da China, é uma ficção, mas a autora consegue mesmo parecer uma não ficção, dá assim só aquele toquezinho de ficção para nos levar a envolver com os personagens, em particular com a protagonista. Eu gostei muito da leitura, estou entusiasmada para ler o segundo e último, portanto a segunda parte da vida dela, e estou muito contente por ter finalmente lido, porque também era um livro que eu tinha aqui há muito tempo e que vinha adiando, não sei por que motivo. E é isso, pessoal, estes foram os livrinhos que eu tinha planeado ler e foram os que eu de facto li. No fundo, eu até estou bastante orgulhosa porque fui incluindo
outras continuações, como foi o caso dos Bridgertons e daquela série de fantasia, e mesmo outras séries que eu fui continuando e que não tinha aqui neste vídeo de TBR. Portanto, eu estou bastante orgulhosa, eu li imenso, mas de facto falharam aqui estes livros. O Outlander foi um grande falhanço. Eu também sinto que o facto de eu estar desmotivada com esta história também ajudou eu a não pegar nele mais rapidamente, mas eu vou-lhe dar uma oportunidade e vou tentar fazê-la de outra forma para me motivar mais. E os outros, de facto, são situações um bocadinho fora do lugar, se calhar para mim, mas a rapariga que roubava livros eu hei de ler agora. E A Vida Secreta das Princesas Árabes eu certamente continuarei a ler durante o ano, mas vou ler um livro de cada vez porque sinto que apreciarem melhor a leitura fazendo assim. Digam-me em baixo se vocês costumam fazer assim TBR, se cumpriram o vosso TBR do ano passado ou se falharam assim como eu. Não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, de partilharem com todos os vossos amigos, de acionarem o sininho para receberem notificações de quando eu publicar um novo vídeo e de subscrever o canal se ainda não tiverem feito. Eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!